Casos recentes de racismo mostram que esse mal continua vivo na nossa sociedade e nas novas gerações. A garota australiana que se vestiu de princesa da Disney foi ofendida por uma adulta e escutou de uma criança a frase "Você é preta e preto é feio". A jornalista da previsão do tempo do Jornal Nacional da TV Globo também não escapou. Maria Júlia Coutinho foi vítima de racismo na página do JN no Facebook. Aqui na Paraíba não é diferente. Há casos que acontecem bem do nosso lado. A todo momento eu sou vítima de racismo. Você ser negro, pobre e de religiões de matriz africana. A população brasileira, ela nega que é racista. Isso é um problema. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou o relatório final da CPI da violência contra jovens negros. Várias formas de violência foram discutidas e soluções apontadas. Para discutir toda essa problemática, o Câmara Debate recebe hoje a advogada Francisca Leite. Ela é presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB Paraíba. E o professor Danilo Santos. Ele é historiador e militante do movimento negro. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Doutora Francisca e professor Danilo, muito bem-vindos também. Bom tê-los aqui hoje para essa discussão. Para a gente começar esse debate, eu quero logo citar alguns casos de racismo que aconteceram recentemente, tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil. Eu vou começar por o caso de uma garotinha, que é a Samara. Ela é australiana e tem 3 anos de idade. Ela foi vítima de racismo durante uma viagem que fez no seu próprio país. Ela é descendente de aborígenes australianos. A menina estava com sua mãe em um evento em Melbourne, quando uma mulher a ofendeu por ela estar vestida de Elsa, a famosa personagem de animação da animação Frozen, da Disney. A mulher que estava à nossa frente se virou para Samara e disse: "Eu não sei por que você está vestida de Elsa, porque a rainha Elsa não é negra". Essas foram as palavras da mãe da Samara. E aí ela perguntou à mulher o que ela quis dizer com tal comentário, que fez para a filha dela. E, nesse momento, a filha pequena dessa mulher, ela se virou para a criança e disse a frase: "Você é preta e preto é feio". Olha só que situação grave. E no desabafo que a mãe da Samara fez no Facebook, depois de toda essa repercussão que a imprensa australiana fez, a mãe colocou uma frase que diz o seguinte: "O racismo está vivo na nova geração". E eu queria partir daí, Danilo, professor Danilo, essa discussão. A gente às vezes consegue, eu acho que historicamente a gente consegue modificar problemas da nossa sociedade ao longo de gerações, um trabalho feito ao longo de gerações. E esse caso da Samara mostra que uma criança ainda é racista, ainda temos casos, ainda está vivo nas novas gerações, como a própria mãe dela diz. É um problema muito grande ainda a ser enfrentado, É muito grande, porque a escola, a criança não nasceu racista, ela aprende no dia a dia, ela aprende na escola, a escola é racista. Então, a escola, a sociedade é racista, a sua casa é racista. Então, a criança acaba reproduzindo isso. Então, ela não nasceu, isso foi algo que ela aprendeu. Como ela aprendeu, ela também pode desaprender, Cabe à sociedade, tanto australiana, como brasileira, norte-americana, querer resolver o problema. Porque, por exemplo, a discussão aborígene na Austrália, pouco se fala sobre isso, mas é uma questão grave na Austrália. Pouco se discute isso, mas os aborígenes foram vitimados tanto quanto os negros brasileiros. Então, porque, na verdade, os aborígenes nada mais é do que os negros australianos. Então, a criança pode ser, ela aprende a ser racista no dia a dia, com o convívio dos pais, com o convívio na escola, Ao mesmo tempo que ela aprende, ela também pode desaprender. E cabe à sociedade, cabe ao professor, cabe aos pais, mostrar que isso não faz mais sentido hoje em dia, Mas, infelizmente, ainda está muito arraigado na nossa sociedade. Tem muita gente sendo omissa nessa discussão e na tentativa, já que é um problema nosso, de todo mundo, de qualquer cidadão. Tem muita gente omissa ainda? Sim, muito, muito, muito.
Esse é o grande problema. Eu acho que o problema não está nas pessoas que se autodeclaram como racistas, mas sim com aquelas pessoas que ficam com racismo escondido dentro de si, né, para ser politicamente correto, e em momentos como esse externaliza, não é? E essas são as pessoas que a gente tem que ter mais preocupação. Doutora Francisca, a senhora está à frente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB aqui na Paraíba. Qual o objetivo? Por que foi criada essa comissão? Olha, a comissão foi criada com o objetivo de desmistificar a cultura racista no nosso país. Porque ainda existem pessoas que dizem que há a democracia racial, que no meu entendimento modesto, não sou historiadora, mas entendo que não existe democracia racial. E entendo também que o prejuízo que nós tivemos, eu sou negra e sei, somente o negro, a negra, sabe e sente na pele o que o racismo pode fazer com o ser humano, entendeu? A partir da baixa estima, tá entendendo? Você vê pessoas, a elite branca, que esse embranqueamento é falsificado, nós somos maioria nesse país, nós somos, salvo engano, o professor Danilo me corrija, nós somos mais de 50% Isso. de negros nesse país, negras, mulheres e homens. 63 na Paraíba. 63 na Paraíba, bem lembrado, professor Danilo, e não tem mais razão de nós ficarmos calados. A OAB desempenhando o seu papel como agentes, né, formadores de opiniões, certo? Que a OAB é composta por pessoas, certo, esclarecidas, né? E temos que estar à frente e fazer um trabalho de desmistificação dessa cultura racista. Isso está sendo feito em todos os estados, pelas seccionais de cada estado, e essa discussão vai chegar em quê? Num determinado documento, é isso? Vamos elaborar um documento depois que todas as seccionais fizerem seus estudos, suas pesquisas de campo, suas pesquisas bibliográficas. Então, será elaborado um relatório. Cada seccional vai elaborar um relatório que será entregue à Comissão Nacional, que nós temos uma comissão, né? A Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. E daí será enviado, como eu já dizia anteriormente, para a Corte Interamericana, que elaborará um outro documento que chegará de volta ao Brasil, chegando no Conselho Federal da OAB, irá para haverá uma reunião com a presidenta Dilma, e daí as providências cabíveis, creio eu que esse documento ensejará uma discussão, certo? E, consequentemente, medidas cabíveis para o assunto ser, de certa forma, quebrado, né, o paradigma. Esse envolvimento das instituições no Brasil, Danilo, é fundamental, professor Danilo, é fundamental para a gente conseguir uma sociedade mais justa, menos preconceituosa, menos racista? Sim, a sociedade tem que compreender que isso não é um problema só da população negra, né? Mas sim da população brasileira como um todo. Porque, tendo em vista que somos a maioria, então, se é um problema da maioria, então é um problema do país como um todo. Isso é importante. E uma iniciativa dessa, da OAB, é importantíssimo, porque quando você fala em história, não é? E falando enquanto historiador, ninguém vai estudar o passado, a história, por questões nostálgicas, a história pela história. A gente estuda a história porque a gente quer compreender o presente, não é? Então, a partir do momento que eu estudo a história, eu posso compreender por que hoje a gente passa por determinadas coisas. E, necessariamente, falando da população negra, compreender por que a população negra vive hoje em dia nessa situação, não é? Então, nesse sentido, uma comissão dessa é importante porque ela tem um cunho epistemológico, de construção de conhecimento, não é? Isso é fundamental, de construção e de reconstrução, porque a história do Brasil ela é muito eurocentrada a partir de uma perspectiva europeia, não é? Que sempre apresentou a população negra, o negro, a negra como um objeto, como o escravo e não como o escravizado, né? Ele foi escravizado, ele não é escravo, é uma condição. Então, a comissão tem esse ponto importante, epistemológico, de construção de conhecimento,
de construir um conhecimento que parta de uma perspectiva da própria população negra. Eu acho que isso é fundamental, né? O segundo ponto que eu gostaria de apontar seria que com essa pesquisa, com esses estudos, vai ser fundamental criar argumentos, né, para defender políticas públicas, ações afirmativas, para discutir o próprio genocídio da população negra e tentar mostrar de que isso não é um problema de hoje, é um problema que vem se arrastando no decorrer do processo histórico. Então, nesse sentido, a OAB foi muito feliz, né? Eu gostaria de apontar esses dois pontos como pontos interessantes, importantes, uma comissão dessa. Deixa eu relembrar também outro caso recente de grande repercussão em todo o país, que foi o caso da Maria Júlia Coutinho, que é a garota do tempo do Jornal Nacional, que sofreu ali ataques no Facebook, na página oficial do Jornal Nacional, ataques racistas, né? Eu queria saber a análise, a opinião de vocês sobre esse fato específico, porque, ao que pareceu, foi uma coisa orquestrada mesmo. Se juntaram grupos racistas para juntos irem lá naquela página, naquele dia, naquele momento e descarregarem ali, né, todo o seu racismo. Foi isso mesmo, professor? Sim, sim. Isso acontece diariamente, não é? Ganhou grande repercussão porque foi com uma moça que trabalha na grande emissora do nosso país. Mas isso também aconteceu, por exemplo, com eu não lembro se ela é nigeriana, eu não lembro qual é a nacionalidade dela agora, que foi Miss. Então, ela recebeu também um caminhão de insultos, né? Isso, e com outras pessoas, por exemplo, acontece muito, uma colega minha, médica, teve um grande problema por ser negra, ser médica, recebe até hoje muitas ofensas por causa disso, porque tá dentro da cabeça da nossa sociedade que, por exemplo, o médico, e aí a gente tem um exemplo da médica que falou que a médica cubana não tinha cara de médica, cara de empregada doméstica, porque no Brasil, a população negra, a mulher negra, esse é o lugar da empregada doméstica, do subemprego, não é? Então, é nesse sentido. Então, isso está muito forte dentro da nossa sociedade, né? Então, é inconcebível você aceitar, por exemplo, na sociedade racista, que uma mulher negra possa ser médica, que uma mulher negra possa estar num lugar que a jornalista está, não é? Ou que uma africana possa ganhar o título de mulher mais bonita do mundo, não é? Então, isso é fruto desse racismo que é histórico, né? Que é histórico na nossa sociedade brasileira e que precisa ser enfrentado como um problema. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Logo na sequência, então, a gente continua essa discussão. Até já. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Câmara Debate está de volta hoje discutindo o racismo na nossa sociedade. Estamos recebendo a advogada Francisca Leite, presidente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra da OAB Paraíba, e o professor e historiador Danilo Santos, ativista do movimento negro. No fim do primeiro bloco eu citei o caso da Maria Júlia Coutinho, a garota do tempo do Jornal Nacional. O Danilo deu a opinião dele sobre o caso. Deixa eu pedir o da senhora também, doutora, que análise que a senhora fez daquela situação? Olha,
Eu não tenho a menor dúvida que ali foi a maior demonstração de racismo. E racismo, para mim, significa desrespeito, certo? Significa a violação da dignidade da pessoa humana. A Maju, como é conhecida, estava desempenhando o seu trabalho com muita maestria. Que faz muito bem, na verdade. Exatamente. Uma mulher negra, linda, tanto por dentro quanto por fora, mas não merecia aquele assinte de uma forma vergonhosa. Eu me senti envergonhada naquele momento de ser brasileira, porque nós estamos em pleno século XXI. Nós sabemos que o racismo é crime. E as nossas leis são falhas demais, porque não existe a penalidade realmente de acordo com a gravidade do assunto, certo? O racismo é crime. Não se tem conhecimento de pessoas que praticaram o racismo sendo presas, certo? Aconteceu isso com Maju, que é uma mulher pública, acontece com as mulheres negras, com a raça negra, que também vive no anonimato, certo? Todos os dias nós sofremos o racismo e vamos sofrendo. Então, as leis devem ser mais severas, certo? Para que esse racismo, pelo menos, diminua. Se não há, de certa forma, se nós não... É cultural, é certo que é cultural e é difícil, né, Danilo? Desmistificar de uma geração para outra. Mas eu acredito que nós chegaremos lá. Eu acredito que as leis devem ser cumpridas. E o racismo é crime imprescritível, certo? E inafiançável. Isso está previsto na nossa Constituição Federal. Bom será o dia que a gente nem precisará mais discutir sobre isso, né? Talvez seja utopia pensar nisso, mas cada um tem que fazer a sua parte para a gente caminhar nesse sentido. Eu vou chamar alguns depoimentos que a gente fez. Primeiro, o Ildefonso de Paula tem um caso, né, de racismo que ele passou e ele opina também sobre essa situação toda. Ao me dirigir ao estacionamento, saindo no restaurante aqui em Tambaú, eu tinha deixado o carro em frente a um hotel. Quando eu volto para retirar o carro, que eu me aproximo, os seguranças vinham me abordar, porque para eles, um negro à noite, se aproximando de um carro, poderia ser um assaltante. Você ser negro, pobre e de religiões de matriz africana. Mas hoje eu me relaciono com essas questões muito bem claras. Sou negro, afrodescendente, participo da religião com convicção e estou disposto a discutir com quem quer que venha, né, porque eu tenho a consciência da importância e do valor das religiões de origem ou de matriz afro. Mas há resistência ainda na sociedade em aceitar essas religiões? Existe e cada vez maior. Estamos nos deparando agora com a violência contra os terreiros aqui na Paraíba, né? Não só na Paraíba, em outros estados. Tivemos notícia que no Rio Grande do Norte também ocorreu invasão a uma casa de candomblé no Rio Grande do Norte, como ocorreu aqui em Cabedelo e em Mandacaru. Então, isso tem acontecido frequente. Isso não acabou. Portanto, a nossa luta continua. Tá aí. E eu vou chamar logo mais 2 depoimentos. O programa passa muito rápido, então a gente volta já comentando todos eles. Agora a gente vai ouvir e vai ver a Viviane Lira. Vamos ver. A todo momento, eu sou vítima de racismo. Outro dia eu estava andando no shopping, resolvi entrar numa loja. E aí ninguém veio me atender. Continuei na loja, fui olhando as coisas, objetos, roupas. E eu notei que ninguém vinha me atender, porque eu sou negra, né? Geralmente, um negro na sociedade não trabalha, não estuda. Por que vão atender uma pessoa negra? Né? Tudo bem, saí da loja sem ser atendida mesmo. E vim embora. Nas ruas, quando a gente passa, existem crianças que olham pra gente, tem um black, né? Os black, e diz assim, a gente consegue ouvir os cochichos, às vezes com as mães, com as pessoas que estão acompanhando. Mamãe, esse cabelo dela. Outro dia puxaram, velho, o meu cabelo.
puxaram. Eu tava numa festa na praia, chegou uma pessoa assim, esse cabelo é de verdade, puxaram assim. Aí e saiu, tipo, puxou assim e saiu puxando. Eu fiquei assim, sem reação, né? Porque, parece peruca. Não, não é peruca, não é modinha. É meu cabelo, é a identidade. E foi construído. E tem que ser construído, aos poucos, aos poucos. A sociedade impõe que a gente alise o cabelo, que a gente se embranqueça. É isso mesmo que a sociedade impõe, que a população negra se embranqueça. A gente tem o depoimento também do Luiz Filho. Vamos assistir. O Brasil, ele não afirma que é racista, né? Você pergunta às pessoas, você é racista? Você pode perguntar à maioria da população. Ela vai dizer, não sou racista, não tenho nada contra o racismo. Aí se você pergunta a essas pessoas, as mesmas pessoas, mas o racismo existe? Ela vai dizer, existe. Então, ou seja, o brasileiro, a população brasileira, ela nega que é racista. Isso é um problema. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem isso bem definido. 89% da população que é assassinada no Brasil são negros. Então, quando as pessoas veem as pessoas sendo abordadas, ou até mesmo quando vê um corpo negro sobre um calçamento, as pessoas não se importam com aquele corpo. Me fala um pouquinho desse projeto social que você desenvolve aqui na comunidade, né? Como é que ele funciona? Você faz isso sozinho? Tem a ajuda de alguém? Então, é o Cine Favela. Cine Favela, ele é um projeto que nasce na comunidade de Lagoinha e que esse projeto ele faz com que a população negra e a população periférica, que são, sim, protagonistas, eles se vejam na televisão ou na tela. O objetivo desse cine, além da gente se ver, é de se organizar, a gente diz também se quilombar, para ir contra a violência que é colocada, né? Tá aí, muito obrigado ao Luiz Filho, à Viviane Lira e ao Ildefonso de Paula pelas participações. Professor Danilo, várias situações relatadas, né? O Ildefonso trouxe a questão da religião, a Viviane fala de até mau atendimento em loja. Isso é fato diário ainda na nossa sociedade, infelizmente? Sim, infelizmente ainda né? Essa história E ela falou, a menina falou alguma coisa interessante, que você acaba criando um mecanismo que você desenvolve mais a visão e o vidro. Você consegue ver quando a pessoa está falando, né? Do seu cabelo, falando de alguma coisa de você. Isso já foi algo que a gente desenvolveu no decorrer do tempo. Mas isso é muito forte, né? No século XXI, a religião de matriz africana ela é perseguida. Existe uma caça à religião de matriz africana ainda, infelizmente, né? Os espaços públicos, as lojas, tem grande dificuldade para sempre vai ver o negro, a negra, como uma pessoa que está ali ou para roubar ou que não tem condição de comprar nada lá. Tem que estar ali como uma pessoa que está limpando o chão ou um empregado doméstico. Então, isso é muito comum acontecer. E o trabalho eu conheço, inclusive eu conheço os três, o trabalho do Luiz é interessante, né? Porque ele trabalha diretamente na periferia com as pessoas. Ele já foi vítima do extermínio da juventude, né? Do genocídio da juventude. Né? Então ele desenvolve um trabalho muito bom voltado para a cultura, que está lá dentro da comunidade. Então isso é comum acontecer, né? Deixa eu citar aqui uns dados da CPI da violência contra jovens negros. A CPI aprovou o relatório final, né, depois de muita discussão sobre o assunto. Ela é presidida pela relatora Rosângela Gomes, a deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro. Tem alguns dados, eu escolhi um deles, por exemplo, a gente vai pegar o ano de 2011 como exemplo. Verifica-se que mais da metade dos 52 mil mortos por homicídio no país eram jovens. 53% eram jovens. Desses 53%, 71% eram negros e 93% eram homens. Então, a gente tem aí um perfil principal, né? Homem, jovem, negro é a principal vítima de homicídio no país. Isso atesta, né, em dados, em estatísticas, que o problema
existe, é real, não é isso? Sim, sim. É algo que está batendo na nossa porta, né? Diariamente. Ela não apresenta também questão de geografia, não? Geográfica? De que a maioria é aqui no Nordeste? Porque tem também esse dado, né? É possível que tenha. Essa reportagem completa está no site da Câmara Federal, que especifica por regiões, de fato. E é interessante mesmo a gente fazer essa análise sobre a nossa própria região. Sim, o Nordeste é o lugar mais perigoso, né? Tanto para a juventude como para a população adulta, né? Negra, né? Isso está comprovado. E a Paraíba é um dos estados que tem os números mais altos. E isso o que é mais preocupante é porque é algo eventual, né? Sai, a sociedade se comove e depois passa, né? É como o Luiz falou, né? Ninguém mais se comove com o corpo negro no chão, né? No asfalto. É mais um. Já julga antes já de julga, saber já julga, que situação é aquela. Né? A grande maioria, como falou, é pobre e negro, e está na periferia, né? Então, estatística, acaba virando estatística. Não existe uma intenção do Estado tentar resolver esses problemas. Doutora Francisca, a gente tem 2 minutinhos, quero uma opinião aqui dos dois, rapidamente, para a gente encerrar o programa. Como é que a gente caminha para tentar diminuir este estigma na sociedade? Qual a obrigação de cada um de nós? Olha, eu acho que, primeiramente, seria muito importante inserir nas escolas, desde o ensino fundamental, certo? Uma história mesmo, não história. Conscientizar, não é, as crianças em que a igualdade, independente da cor, todos nós somos iguais, sejamos nós negros, sejamos nós amarelos, sejamos nós brancos. Inclusive, não existe raça branca no Brasil, né? Até porque os índices, os percentuais, né, nos dão essa credibilidade para dizer que a maioria é realmente negra, entendeu? É o mínimo de pessoas brancas. Então, a gente tem que, em casa, nas escolas, fazer a nossa parte enquanto sociedade civil, certo? Educação, para mim, é o fundamental, certo? Principalmente que sejam as crianças, certo, conscientizadas desse papel, certo, da igualdade racial. Não temos nenhuma diferença pelo fato de ser negros, né? Nós não somos diferentes dos brancos. Professor, como é que o senhor complementa? Eu acho que a educação é fundamental, até para que a gente não possa criar crianças racistas, né? Acho que isso é importante. Mas eu acho que também é fundamental que cada um de nós comece também a ver o nosso papel nisso, né? Isso não é só um problema da população negra, mas um problema de cada um. Não é? E isso é fundamental. É preciso que se apareçam mais Luíses, por exemplo, que vá trabalhar dentro das comunidades. É preciso que os jovens negros hoje que estão dentro da academia possam voltar para suas comunidades para poder ver que as outras crianças terem eles como exemplo. Isso é fundamental, né? Porque falta o exemplo. E é importante também que a população branca saiba disso, que essa população negra historicamente lutou e vai continuar lutando, não é? Então, se optar por continuar sendo racista, vai saber que essa população vai estar lutando diariamente contra isso. Essa discussão é necessária, a gente continua abrindo espaço sempre aqui nos nossos programas. Professor Danilo, muito obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui. Doutora Francisca também, muito obrigado. Portas sempre abertas aqui para os dois. A gente que agradece, né? Muito obrigado mesmo. Pela possibilidade. Né? O debate de hoje termina agora, mas na próxima semana temos outra discussão aqui na TV Câmara. Se você quiser sugerir o assunto que vamos discutir, passa lá no facebook.com/tvcâmarajp e manda sua mensagem. Na nossa fanpage também é possível rever todos os nossos programas. E ainda tem o canal no YouTube, que também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana para você e até a próxima.